Já aconteceu de alguma vez você se questionar assim, de que adianta lutar pelo amor? De que adianta? Eu luto tanto, não dá em nada. Por que plantar o amor se muitas vezes eu percebo que as pessoas em quem eu planto o amor são ingratas, elas são aproveitadoras e elas são sem noção. Eu planto e as pessoas continuam ingratas, continuam sem noção. E eu continuo plantando sem retorno. Eu planto, mas não nasce. Já aconteceu com você? Estou levantando as duas mãos porque já aconteceu comigo muitas vezes. Marcelo está com as duas mãos para o alto, totalmente rendida. É uma impressão horrível, não é? Plantar o amor sem retorno aparente, pelo menos. Admita aí, você já teve a forte sensação de que estava tanto perdendo tempo quanto pagando de besta, literalmente, em plantar o amor na vida de algumas pessoas, mesmo sendo essas pessoas seus próprios irmãos e irmãs, talvez não de sangue, mas irmãos da fé. Por que os salvos devem plantar o amor? Esse também é o tema da mensagem de Deus para você nesta noite. Vai aparecer aqui no telão. Por que os salvos devem plantar o amor? Grita para a pessoa aí do seu lado, para você não esquecer o tema da mensagem. Por que os salvos devem plantar o amor? Eu quero convidar você também para abrir a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 22 ao 25 e dar sequência à nossa série de mensagens nesta carta aí, tá? Eu vou ler a partir da versão ARA, Almeida Revista Atualizada. Se a sua versão é qualquer outra, não se preocupe. É o mesmo conteúdo, a mesma essência. E se você não tem Bíblia, acompanhe do telão. Hoje é impossível as pessoas não terem Bíblia, né? Porque se tem um celular, você vai no Google e é só você digitar aí o texto e você acha. Quem achou diz amém? Então escute com o coração, os ouvidos da sua alma, o que diz a santa e santificadora palavra de Deus. Diz assim: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração, uns aos outros. E como se não bastasse, ardentemente. Você pode repetir comigo? Ardentemente. Nem todo ardor é ruim, concordam? Nem todo ardor é ruim. Alguns de vocês gostam de balas mágicas, doces mágicos, doces que causam sensações na boca. Se você é assim como eu, gosta de uma bala um pouco exótica, levante a mão. Aquelas tipo que explode na boca, já viu ou não? Aquelas que fica pipocando na boca. Ou um sabor amargo, um sabor diferente. Pronto. Então nem todo ardor é ruim. Esse ardor aqui é muito bom. Verso 23. Pois fostes regenerados não de semente incorruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Agora escute isso, escute que verso, meu irmão, minha irmã. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Esta é a palavra que vos foi evangelizada. Uma das marcas de um cristão é o amor. Em João 13:35 diz assim: se vocês tiverem amor uns pelos outros, todos vão perceber o que mesmo? Quem completa? Todos vão perceber o quê? Quem lembra disso? Todos vão perceber que vocês são meus discípulos. Se você quer ser percebido, se você não quer passar desapercebido pelo mundo, sem que as pessoas notem claramente que você é filho de Deus, diga amém, bem forte. Amém. Então ame uns aos outros. Nesses versos que a gente acabou de ler, Pedro dá para a gente duas razões fortes e despertadoras, feito um beliscão. Imagina você está meio sonolento, está dormindo, alguém dá aquele beliscão, você vai acordar e vai, talvez acordar com um grito, não é verdade?
Então, essas duas razões que Pedro dá aqui são fortes, feito um beliscão, sobre o porquê que a gente deve plantar o amor, especialmente entre os nossos irmãos e irmãs. E a primeira dessas razões vai aparecer aqui no telão. Nós devemos plantar o amor porque nós somos purificados e nós fomos regenerados. Vocês vão ver isso nos nossos versos aí. Purificados e regenerados. Vamos repetir comigo? Purificados e regenerados. O pastor Hernandes Dias, ele diz que se temos uma vida nova, nós temos uma nova natureza. Pense comigo, se eu e você somos coparticipantes da natureza de Deus, e Deus é amor, então o amor é um fruto natural que sai do ramo do meu coração, porque ele está ligado à árvore do amor de Deus. Amém ou não amém? Amém. O amor é uma das marcas mais fortes da nossa salvação. Nós fomos regenerados pela palavra. Pegando emprestado as palavras de Jonathan Edwards, o maior filósofo cristão do século XVIII, regeneração, escute isso, significa receber olhos para ver a luz. É como se a gente fosse cego e de repente a gente recebe olhos para ver a luz de Jesus num coração que foi totalmente obscurecido pelo pecado, ou morto mesmo, se você preferir. E o intrigante é que antes de uma semente brotar, ela morre, não é verdade? Mas a palavra de Deus não tem essa inclinação para a morte. A palavra de Deus é viva. E a palavra de Deus é permanente e se conserva para sempre. Esta palavra que nos regenerou, essa palavra que nos trouxe da morte para a vida, é também a palavra que nos dá uma bela ducha contra as impurezas da nossa alma. Por mais que eu seja fã do limpador Pato Purifique, eu não sei qual é o limpador que você usa, mas o Pato Purifique é bem poderoso para limpezas profundas. Mesmo que eu seja tão fã do Pato Purifique, eu sei que a limpeza profunda mesmo é a palavra de Deus, porque tem certos limos no vaso do nosso coração que não tem Pato Purifique certo. Não adianta, talvez tenha gente aqui que já tentou purificar a alma com outros meios, mas viu que não foram eficientes. Só mesmo o poder purificador da palavra de Deus para limpar o limo da nossa alma. Meu amado, minha amada, conhecer a verdade e viver essa verdade nos liberta. O poder purificador e regenerador da palavra de Deus nos capacita a viver a expressão usada aqui por Pedro no verso 22, o amor fraternal. Se você gosta de sublinhar ou circular expressões, está aí a hora que você vai fazer isso. O amor fraternal. A palavra grega para a expressão é Filadélfia. Filadélfia, olha só que interessante, amor fraternal, ela representa justamente o amor entre irmãos, entre nós aqui. Isso porque os membros da igreja são incluídos dentro da família de Deus e se tornam irmãos no sentido próprio do termo. Você já parou para pensar que se não fosse Jesus, praticamente talvez ninguém aqui se conheceria, a não ser aqueles que são unidos pelos laços de sangue? Não é verdade? E vamos combinar, quando se trata de família, o peso do irmão é mais fácil de carregar. Tem peso que a gente não topa carregar nos ombros, a não ser que seja da família. E quando perguntam às vezes a gente, por que você ainda topa, cara, carregar esse peso morto nas costas? E a resposta é da família. É minha família. Durante a guerra do Vietnã, um jornalista segurando uma câmera fotográfica, ele avista um soldado americano carregando um homem vietnamita nos ombros. E aí ele pergunta para ele, você está carregando ele por quanto tempo? O jornalista curioso. Então o soldado sorri para a câmera e pronuncia a frase que se transformou no título da famosa música da banda britânica The Hollies. Escute a resposta que o soldado dá para o repórter. O soldado diz assim, he ain't heavy, he's my brother. Ele não é pesado, ele é meu irmão. E é por isso que ele não pesa, porque ele é meu irmão. Meu amado, minha amada, é bem provável que volte e meia um irmão ferido
Ele precisa que você o carregue nas costas, literalmente por alguns quilômetros. Quem sabe alguns de vocês aqui têm essa experiência. Quem sabe alguém aqui tem sido sugado no seu tempo, sugado nos seus recursos, sugado na sua paciência. Alguém que até agora ainda não conseguiu andar com as próprias pernas tem sugado você. Alguém que não conseguiu ainda se proteger das armadilhas da vida, tomar boas decisões por si mesmo, se virar sozinho e está precisando ser carregado logo por quem? Por você. E você tem se perguntado, por que eu, Senhor? Por que logo eu? Por que esse peso logo nas minhas costas? E você vem carregando essa pessoa nas costas por um bom tempo. Mas o interessante, o intrigante é que você se recusa de desistir. Você até já tentou, aí você pensa mais um pouco e você não consegue desistir, você não consegue simplesmente largar essa pessoa no chão, a própria sorte, você continua carregando esse peso por longas caminhadas. Na verdade, quando as pessoas perguntam para você, você não acha que já fez demais por fulano, não? Você não acha que já fez tudo o que você podia por fulano, por fulana? E a sua resposta é a mesma que a do soldado americano. Ele não é pesado. Ele é meu irmão. Se você for realmente purificado e regenerado pela palavra, você consegue carregar um irmão nos ombros alguns passos a mais. Você consegue. A palavra de Deus mostra a você como amar o seu irmão com um tipo de amor que topa carregar um saco de cimento nos ombros. Em 1 Coríntios 13, você vê o apóstolo Paulo elencar uma lista de características do amor de uma pessoa salva. Escute que características são estas a partir do verso 4. Talvez o pessoal consiga colocar da mídia, consegue colocar no telão aí. 1 Coríntios 13, se não você pode abrir na sua Bíblia, sem desmarcar o nosso texto, o áudio. 1 Coríntios 13, a partir do verso 4. Alguns de vocês lembram, vale a pena relembrar. Outros nunca ouviram. Então escute lá. A partir do verso 4, o apóstolo diz assim: o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, ou seja, não é orgulhoso, ele não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se ou se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Sem peso. Sem peso. Porque ele é meu brother. Por isso que ele não pesa. Agora, se você, assim como eu, tem uma memória de dar pena mais parecida com a memória da Dori. Lembram da Dori? Quem lembra da Dori? Então sua memória não está tão ruim assim. Mas você lembra que a memória dela é uma memória interessante. Porque colocam Dory como uma desmemoriada, mas a memória de peixe é uma memória de 2 segundos, você sabia disso? É por isso que quando um pescador joga uma tarrafa, uma rede de pescar em cima de um cardume, o que é que acontece com o cardume? Ele faz assim, né? 2 segundos depois o cardume está como? Esqueceram. E é bom para a gente, porque a gente almoça peixe, não é? Então, Deus fez o peixe com a memória proposital de 2 segundos. Se você tem uma memória como a Dora ou de todo peixe, está aqui uma ótima notícia para você. Enquanto eu estava preparando a nossa mensagem, eu vi que dá para afunilar todas essas qualidades que Paulo elenca aqui em 1 Coríntios 13, a partir do 4, que são muitas, talvez você não consegue nem mais nomear umas 2 ou 3. A gente acabou de ler, talvez você já esqueceu quase todas, ou a maioria delas, mas está aqui uma ótima notícia para você. Enquanto eu estava preparando essa pregação, eu consegui afunilar todas essas características numa só frase. Escute essa frase. Pare de tentar mudar o outro, para só então topar começar a amá-lo. Comece a mudar a si mesmo. É isso que Paulo propõe.
elencando. O que é que você acha que ele quer? Elencando todas as características. É que você fique com essas características na ponta da língua? Não, até porque o amor não se resume a isso. Isso é uma lista exemplificativa, mas não esgotante. Então o que Paulo quer dizer em outras palavras é: sacrifique-se. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Ou seja, vamos tentar não só cantar aquela música, a começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Isso é lindo, não é não? Poético, poderoso. Mas para além de cantar, Deus espera que a gente viva. Então que tal a gente começar a tentar mudar a nós mesmos, porque, vamos combinar, afinal de contas, a única pessoa que você consegue mudar é quem mesmo? Você. Só você. E isso com a graça de Jesus, porque sem a graça dele, nem a você mesmo você consegue. E quem sabe, em obediência à palavra, pela graça que foi concedida a você na cruz, você muda você mesmo, e o outro, vendo a sua mudança, inspirado pela mudança que Jesus está processando na sua alma, não decida mudar. Que tal isso? Então seja, meu amado, minha amada, a cobaia do sucesso no seu relacionamento. Seja a cobaia. Esse é o desafio de Deus para você nesta noite. Uma coisa eu garanto a você: se você mudar a si mesmo, sua relação vai ficar mais leve. O que mesmo? Sua relação vai ficar mais leve. Pastor, minha relação tem sido pesada, eu tenho carregado essa pessoa nos ombros, ela tem sido pesada, eu não desisto dela, e eu digo no meu coração que eu quero continuar carregando, e quando eu digo que não é pesado, não é porque necessariamente não seja pesado, eu estou sentindo, mas eu amo, entendeu? Eu entendo, mas dá para ser mais leve a relação, se você topar ser a cobaia do seu relacionamento. O biólogo e pesquisador Beppino Giovanella, eu acho que a gente tem uma foto dele, a gente pode mostrar aí, esse grande pesquisador, saudoso, falecido já, Beppino Giovanella, falecido em 2017, ex-diretor da Fundação de Pesquisa Christus Sterling para o combate ao câncer, sabe muito bem o que significa se sacrificar por amor. Na revista científica chamada Johns Hopkins Magazine, escute que depoimento arrepiante Melissa Hendricks escreve sobre ele. Ela diz assim, eu coloquei aqui nas próprias palavras dela, tá? Vou ler para vocês. Ninguém coloca uma arma na cabeça de Beppino Giovanella, entrega a ele uma pílula e diz assim: engula essa pílula ou eu atiro. Foi o desejo de Beppino de encontrar uma dose segura, mais eficiente, que fez o biólogo engolir uma cápsula de gelatina de 100 miligramas de uma droga experimental contra o câncer. Como acontece nos filmes, Beppino deu um passo à frente como cobaia da sua própria experiência. A terceira vez que eu estou mencionando essa palavra para você, e é profeticamente, cobaia. Cobaia da sua própria experiência. E como resultado da atitude dele, o remédio seguiu para as próximas fases de testes, e Beppino, um pesquisador do tipo pérola rara, não parou por aí, ele testou vários outros remédios nele mesmo, foi testando um após o outro, e como resultado do último experimento dele, nele mesmo, o cabelo dele caiu, mas ele descobriu que as doses de remédios para o câncer eficientes em animais, são eficientes em humanos também. Escute a fala dele comentando sobre as experiências que ele fez nele mesmo, é emocionante. Agora a fala do próprio Beppino, ele diz assim: como biólogo, você se torna totalmente consciente de que alguns remédios agem muito diferente de uma espécie para outra. É por isso que eu sempre testo os remédios em mim primeiro. Não seria muito gentil da minha parte colocar outra pessoa em risco antes de eu mesmo me arriscar. Tem alguém aqui que foi curado do câncer? Levanta a mão se tem alguém aqui que foi curado do câncer. Jane.
Jane então sabe na pele, consegue sentir de forma direta, experiencial, toda a gratidão que a gente sente por Bepino. Não é não, Jane? Se não fosse por ele, Jane não estaria contando a história dela aqui. Porque alguém decidiu ser o que mesmo? Uma cobaia do amor. Não é só Jane, não. Milhares foram curados do câncer. Porque alguém foi cobaia. Testou, talvez perdeu o cabelo, perdeu ou mais coisas, mas conseguiu, né? Alguns chamaram Bepino de louco. Alguns chamaram esse cientista de louco, varrido. Outros diziam que ele é uma pessoa que realmente sabe amar. Eu não sei o que você iria dizer de Bepino, vendo ele fazendo essas experiências nele. É mais fácil a gente entender uma história depois que ela terminou, né? Mas no processo, talvez você olhando Bepino, fazendo experiências nele mesmo, você iria chamar de louco. Cara, onde é que você está com a cabeça? Você quer morrer? Mas, meu amado, minha amada, a essa altura eu aposto que você já entendeu o recado de Deus para você nesta noite. Não é possível. Eu me nego a acreditar que você não tem entendido ainda o recado de Deus para você nesta noite. Nessa noite o Espírito Santo de Deus te diz que amar é dar um passo à frente de coragem, como cobaia, naquilo que você acredita e espera que aconteça no outro. Como é que você vai fazer? Meu Deus, salva o meu casamento, salva meu filho, salva minha filha, salva o meu amigo. Que tal você dar um passo de coragem e ser um cobaia do amor? Como é que é isso, pastor? Eu agora quero. Eu quero fazer esse sacrifício, eu quero dar esse passo de coragem, eu quero ser um cobaia do amor. Mas eu não sei como. Como é que eu faço isso então? Eu concordo que não é só orar, não é culpar o outro, não é ficar apontando os dedos para o outro e ficar sem entender porque que ele não se resolve, porque que não se conserta, porque que o nosso relacionamento não dá certo. O que é que eu faço, pastor? Agora, a pergunta que não quer calar é: o quanto você está disposto a apostar por amor? Talvez você queira ser uma cobaia. Mas até onde vai a sua coragem? Até onde vai a sua aposta? Quão alto é a sua aposta? Bepino apostou, não foi só os cabelos dele não. Ele sabia o que estava em jogo. Mas ele olhou a vida dele, das outras pessoas, em maior valor do que a dele próprio. Como sacrifício. Seja você o voluntário para a mudança que você sonha no outro, uma experiência por amor, sempre vale a pena. Eu vou repetir isso, que eu espero que você não esqueça. As experiências que você faz por amor valem a pena. Quando Jesus estava perto de voltar para o Pai, ouça o que ele diz aos discípulos dele em João 15, 12 e 13. Redobre a sua atenção para escutar isso. João 15, 12 e 13. Ele diz assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, que dá a vida em favor dos seus amigos. Aqui Jesus está fazendo uma referência indireta ao próprio exemplo dele. É como se ele estivesse dizendo assim: eu fui a cobaia. É Jesus falando hoje para você, meu irmão, minha irmã: eu fui a cobaia da minha experiência, e eu fiz isso por amor, eu fiz isso porque eu amo você, Jesus diz. Eu fiz isso, mas valeu a pena, o preço foi alto, mas a experiência funcionou, e eu morri a sua morte de Jesus, para que você pudesse viver a minha vida, e eu pudesse garantir a você o meu céu. Louvado seja o capitão da nossa salvação, que vive e reina para sempre. Nessa noite eu quero declarar
que a minha oração e o meu desejo profético para a sua vida é que no momento que você se posicionar, não antes, mas na hora em que você se posicionar como cobaia do amor, a sua experiência vai dar certo, meu irmão. É isso que eu profetizo para a sua vida. Se você se posicionar de corpo e alma, de mente e de coração, a sua experiência vai dar certo. Deus vai abençoar o seu esforço e você vai finalmente ver a mudança que você tanto espera no outro. Que Deus faça comigo como Ele fez com o profeta Samuel. A palavra diz que Samuel falava coisas e Deus não deixava as palavras de Samuel cair por terra. Deus fazia essas palavras acontecer. É isso que eu desejo para você, que a sua experiência do cobaia do amor funcione e que Deus, em nome de Jesus, não deixe essas palavras caírem por terra. Se você crê e vai fazer a sua parte, eu quero que você repita comigo um voto bem forte. Nessa noite a gente vai fazer um voto, mas é só para quem crê, é para quem topa e quem vai se comprometer a fazer. Primeiro eu vou ler o voto para depois vocês se comprometerem, é justo isso, para vocês saberem, vocês não irem votando, falando atabalhadamente e sem refletir. O voto é o seguinte: de hoje em diante eu serei a mudança que eu espero nas outras pessoas. De hoje em diante eu vou plantar o amor que eu quero colher, porque eu fui purificado e eu fui regenerado pela palavra de Deus. Então se você quer fazer esse voto e quer viver para ver e para colher o seu voto, então você vai repetir comigo, bem alto e com convicção, o que você está falando, tá bom? No 3, 1, 2, 3, de hoje em diante, eu serei a mudança que eu espero nas outras pessoas. De hoje em diante, eu vou plantar o amor que eu quero colher, porque eu fui purificado e regenerado pela palavra de Deus. Essa é a sua parte. E a outra parte é com Deus. Seja fiel à sua parte e veja o que Deus vai fazer, meu irmão, minha irmã. A segunda e última razão que Pedro nos apresenta no nosso texto vem agora, porque a gente deve plantar o amor. O verso 24 diz assim: pois toda carne é como a erva e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Em outras palavras, e o ponto 2, o nosso último ponto, nós devemos plantar o amor porque essa vida é passageira. É passageira. É como um vapor, é como uma névoa que agora está aqui e no próximo segundo já não está mais. Num certo sentido, essa vida é como um metrô de Recife. Pois tudo que tem vida, desde as flores do campo até as pessoas que a gente mais ama, elas estão no mundo de passagem, não é isso? Somente uma coisa que tem vida nesse mundo, ela tem vida neste mundo, mas ela permanece para sempre. Veja no verso 25, a palavra do Senhor, porém, esse porém é uma exceção, permanece eternamente. Jesus diz em Mateus 24, 35, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras nunca passarão. Se de um lado a palavra de Deus permanece, de outro lado toda a raça humana é carimbada pela transitoriedade da vida. A gente tem literalmente carimbos na pele como se fossem lembretes divinos do nosso prazo de validade. Você sabia que você tem carimbos na sua pele do seu prazo de validade? São as chamadas manchas senis. Se você não tem ainda, espere até os 40. Depois dos 40, essas manchas vão aparecendo mais nos braços, no rosto, no pescoço. São os nossos carimbos de transitoriedade. São os nossos lembretes divinos de que a gente não está aqui para viver para sempre.
neste mundo. Esses carimbos também vêm para mostrar que a glória da nossa beleza externa e de todas as nossas conquistas nesse mundo é como a flor da erva, que um dia seca do mesmo jeito que a flor. Qual é a sua flor favorita? É a margarida, é o lírio, a rosa? São belíssimas, não são? Mas uma hora elas estão viçosas, no outro momento elas são murchas. Falando em flor, qual é o dia que culturalmente a gente mais recebe flores? Fale para a pessoa aí à sua direita. Qual é o dia em que culturalmente a gente mais recebe flores? Fale a pessoa aí. Enquanto você vai falando, eu vou cantando uma música de fundo. Tan 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 tan. Quando é o dia que a gente mais recebe? Ninguém fez o sinal da cruz. Pensei que vocês iam fazer. Alguém disse misericórdia, né? Eu não vi ninguém se benzer. Bom, é no dia do nosso funeral. Que contrassenso. Concordam, gente? Que contrassenso. A conta não fecha, né? A gente recebe, como até a minha pergunta é fora de lógica. A gente recebe como? Eu não estou mais nem aqui. Talvez você tenha escutado da sua avó o mesmo pedido que a minha avó fazia enquanto ela era viva. E eu acredito que também é o seu pedido, e é o meu, é o de todos nós. Minha avó dizia assim: se quiser me dar flores, me dê enquanto eu estiver viva, porque dentro de um caixão não posso nem cheirá-las, nem apreciar a beleza delas, e de nada vai adiantar. Não é isso, mãe? Minha mãe está lá aí confirmando. Minha avó falava isso, falou para mim, falou. Eu não sei se era o desejo secreto de minha avó receber flor, tanta flor, porque ela gostava tanto de flor. Aliás, tem um bocado de homens que não é só mulher não, homens que gostam de flores também, e gostam de receber flores. Eu vou admitir para vocês que eu tinha um sonho secreto de ganhar flores só para experimentar a sensação que uma mulher tem de quando recebe flores. Se tem algo, depois de eu ter confessado isso, tem algum homem que tem coragem de confessar que gosta de flores também? Quem levanta? Pelo menos o Marcelo aí. 2 lá atrás, 3, quem dá mais? Brincadeira. Pronto, então flor não é só coisa de mulher. Flor é uma coisa bonita e a gente gosta de receber em vida. Porque na morte pode até cheirar a hipocrisia, concordam? Os cristãos mencionados aqui na carta de Pedro, mais do que ninguém, eles precisavam receber aquele abraço receptivo, o abraço estendido de um amor sincero. Porque eles eram estrangeiros que não possuíam cidadania no lugar onde eles estavam residindo aqui. E, portanto, eles não tinham acesso aos privilégios que um cidadão comum tinha. Eles eram frequentemente discriminados e eles eram vistos com suspeita por causa das crenças, dos costumes incomuns deles. E, como resultado, eles provavelmente seriam maltratados, eles eram desprezados e hostilizados. E contra esse mal, o único remédio e mais poderoso que existe é o amor de todo o coração. Isso não quer dizer que você deve concordar com tudo que o outro diz e faz. Amor não é isso. Amor não é concordar e gostar dos defeitos do outro. Não é você olhar todos os defeitos do outro e gostar. Não é você gostar dos fedores do outro. Estou falando dos fedores, defeitos, tá? Não fedor. Também não quer dizer que você tem que gostar de cheirar pum, né? É isso que eu estou dizendo, não. O que eu estou dizendo é que você deve viver em constante tentativa de olhar o lado bom do outro. Porque, afinal de contas, o outro não só fede, concordam? Não é só fedor. Existem outras fragrâncias, outros cheiros. Você precisa viver a constante tentativa de ressaltar mais as qualidades que os defeitos do outro, enquanto ele é vivo. Isso é importante ressaltar mais uma vez, porque essa vida é passageira. E melhor que amar a memória de alguém é amar a vida dessa pessoa enquanto ela é viva.
É melhor do que amar a memória. Afinal de contas, você já reparou que no dia do funeral de uma pessoa, até os familiares e amigos mais distantes, finalmente eles viram poetas. Eles finalmente conseguem rasgar os melhores elogios para dizer, pasmem, a um defunto. É ou não é assim? E o pior de tudo é que alguns elogios ditos em velório são de um amor tão fingido, gente, que ao ouvir aquilo, tem um ou outro que não se aguenta e sussurra no ouvido de quem está perto, quando escuta alguém dar um elogio falso, um elogio hipócrita a quem está junto, quem esteja junto e fala no ouvido do outro bem baixinho, só para quem está perto escutar, diz assim, pela fé, que falsidade. Como pastor, eu acredito que eu vou a mais velórios do que a maioria das pessoas. E eu vejo cada coisa que eu mesmo não acreditaria se eu não visse com os meus próprios olhos e não ouvisse, gente. Pois é, o convite de Pedro é desafiador, mas é o melhor possível. Amai-vos de coração, com amor fraternal, sem hipocrisia e obediente ao Evangelho que nos foi ensinado, porque esta vida é breve. Eu gosto de como a versão ARC, talvez a sua versão seja ARC, Almeida Revista Corrigida, traduz a segunda parte do verso 22, diz assim, amai-vos ardentemente. Ardentemente. A palavra grega usada para ardentemente aqui é ektenos, que também pode ser traduzida como atentamente. Vamos repetir comigo? Atentamente. Eu gosto mais do que ardentemente, porque é mais específico. Atentamente. Quem é atento ao outro sabe do que o outro precisa para se sentir amado, é ou não é? Se você é atento, você sabe do que o outro precisa, quando precisa, o que precisa, na dose que precisa, porque você é atento. Quem ama atentamente, nem esquenta a cabeça tentando entender a cabeça do outro. E não perde a paciência e fica exasperado, agoniado, pensando assim, meu Deus, eu não consigo entender fulano, por que fulano é essa maré de confusão? Não, quem ama atentamente não fica agoniado, esquentando a cabeça em tentar entender o outro, porque já sabe qual é a linguagem de amor do outro. Olha, esse é o clímax da mensagem, a parte mais prática da mensagem, então eu quero que você redobre a atenção para escutar isso. Isso vai ser a libertação para a sua vida, para o seu relacionamento, o sol na sua vida por 100 anos. O pastor e conselheiro matrimonial Gary Chapman escreveu um livraço, um best-seller do New York Times, com o título As 5 Linguagens do Amor. Eu acho que o pessoal da mídia tem aí, a imagem vai jogar no telão. Você não pode partir desta vida para outra sem ler esse livro, em nome de Jesus. Se eu fosse você, eu chegava em casa, abria o aplicativo da Amazon, não estou ganhando nada com isso, tá? Aliás, estou ganhando porque a vitória de vocês é a minha, amém? Pronto. Então, se você não tem esse livro em casa, você se chegar em casa, abre o aplicativo, eles entregam na sua casa no correio, chega rapidinho, barato. Isso é uma libertação. Você vai viver os melhores anos da sua vida em todos os seus relacionamentos a partir desse livro. Tem casais da igreja aqui que já leram esse livro e já estão sentindo, com certeza, uma melhora no relacionamento. Se, nem lendo esse livro, se propuseram a pôr em prática o conhecimento que receberam. Chapman, ele diz que cada pessoa é mentalmente programada para receber o amor de uma forma diferente e personalizada. Uma forma personalizada. O tipo de amor que cabe para você, não cabe no outro. É feito roupa. E se a gente deseja amar o outro atentamente, a gente precisa descobrir exatamente qual é a linguagem de amor do outro. Agora aqui vai a pergunta de $1 milhão. Você diria que sabe precisamente a linguagem de amor das pessoas que você mais diz amar?
Você conseguiria falar sem titubear, sem nem que... Deixa eu ver, pastor. Não, peraí, pastor, me dá pelo menos uns 2 minutos. Está na ponta da língua a linguagem do amor das pessoas que você mais diz amar, a linguagem do amor do seu cônjuge, dos seus filhos, da sua mãe, dos seus amigos mais próximos, quem sabe dos seus irmãos. Se você não sabe, talvez esteja explicado porque que alguns de seus relacionamentos estão estancados, feito um carro que parou, e você não sabe qual é o problema, e sabe o que é que você começa a fazer a partir disso? O próximo passo é empurrar na marra o carro para ver se ele pega, e ele não pega, porque o problema não é falta de gasolina, o problema é uma outra coisa, que requer um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de expertise. Não dá para empurrar o seu relacionamento na marra se você não souber a linguagem de amor da pessoa que você diz amar. De acordo com Chapman, as 5 linguagens básicas do amor, eu vou dizer elas para vocês aqui, isso não é spoiler, porque eu não estou dizendo o livro inteiro, nem teria tempo. Mas bem rapidamente, só vou falar as 5 linguagens do amor, primeiro para você saber, segundo na esperança de você já sair daqui pondo em prática. Então vamos lá. Primeiro, as palavras de afirmação. Pode repetir comigo? Palavras de afirmação. Se você quiser anotar, anote. Palavras de afirmação. Ou seja, dizer para o outro quanto aquilo é importante. Mas ele sabe. Aí é que está o seu erro. Levante sua mão se você gosta de que as pessoas que lhe amam digam para você o quanto você é importante. Pesquisas de relacionamento indicam que os melhores relacionamentos, escute isso, são os relacionamentos em que os parceiros se elogiam um ao outro. Eu elogio o pastor, o meu cônjuge, meu parceiro, meu amigo, meu filho. Ótimo, mas ainda não está perfeito, não está excelente, porque existe uma média também. É uma média baseada em pesquisa, não é só elogiar. É a frequência que importa mais do que o elogio em si. Diz o seguinte, essa pesquisa, em média, os relacionamentos em que os parceiros se elogiam um ao outro, em média, com 6 elogios para cada uma crítica construtiva. 6 elogios para cada uma crítica construtiva. Existem críticas destrutivas, mas 6 elogios para cada uma crítica construtiva, enquanto que os relacionamentos que se dissolvem, relacionamentos que vicejam, relacionamentos que são invejáveis, que são saudáveis, são relacionamentos em que parceiros se elogiam de 6 para 1, como eu falei, enquanto que os relacionamentos que se dissolvem são aqueles em que um lança no outro 4 críticas destrutivas para cada um elogio sincero. Então, se você anda beliscando o seu cônjuge, o seu filho, o seu amigo, aquelas alfinetadas, sabe? Aquelas críticas destrutivas mesmo, tipo xingamento, do grito, colocando para trás, o sarcasmo. 4 críticas destrutivas para um elogio, você está no caminho para destruir, desintegrar os seus relacionamentos. O reconhecido pastor e escritor presbiteriano Tim Keller diz que uma das razões por que a gente mais considera uma afirmação vinda do nosso cônjuge tão poderosa é porque ele nos conhece. Por mais que eu goste muito, vou logo dizendo as minhas 2 linguagens do amor. Palavra de afirmação e presentes. Você quer me ganhar para sempre, eu sou besta a esse ponto. Você me dá eu vou ser mais específico. Você me dá um elogio e um livro, pronto. Aí o suspensório também vale. Mas por mais que o seu elogio seja muito importante para mim, muito importante, não se compara a receber um elogio da minha esposa, por exemplo. É mais importante do que o elogio de qualquer pessoa. Eu concordo com o pesquisador, porque ela me conhece mais do que ninguém. Meu amado, minha amada, eu acredito sem titubear que a frase que demonstra mais amor depois de eu te amo é, e agora se eu fosse você eu anotaria, eu acredito no seu potencial. Pense numa frase que tem um poder assim incrível. Agora não é para dizer na mentira não, é dizer na vera, não é na brinca não, é dizer na vera. Eu acredito no seu potencial. Essa é a frase que mais demonstra amor depois do eu te amo. Vai uma outra pergunta.
Qual foi a última vez que você falou isso para a sua esposa, para o seu marido, para o seu filho, para um familiar, para um amigo, para um irmão na fé? Qual foi a última vez que você disse para alguém que você lembra, eu acredito no seu potencial? Você pode até aproveitar para sussurrar agora no ouvido do seu cônjuge. Um elogio irresistível. Quem sabe as coisas melhoram para o seu lado ainda esta noite. Né? E quando eu falo ainda esta noite, você já vai pensando logo naquilo. Não, não necessariamente. Quem sabe as coisas melhoram muito em áreas, sabe, até maiores, mais nobres do que simplesmente sexo. A segunda linguagem do amor citada por Chapman é tempo de qualidade. Vamos lá repetir comigo? Tempo de qualidade. Você pode anotar também. Eu não acredito que tempo de qualidade, isso aqui vai um pensamento meu. Alguns discordam de mim, não tem problema. Mas é o meu pensamento, não abro mão dele. Eu não acredito que tempo de qualidade seja igual ao número de horas, não acredito. Seja igual ao número de dias pré-agendados, mas sim disponibilidade. Se você quiser topar, viver sob essa luz, é o que eu acredito. Eu não sei se Jesus, eu digo isso baseado no exemplo de Jesus com os discípulos, porque eu não sei se Jesus agendava os encontros dele com os discípulos. Olha, eu vou pregar ali, e no sábado, como a gente agendou, a gente se encontra às 7h da noite. Eu não acho que Jesus fazia isso com os discípulos. Mas de uma coisa eu tenho certeza, Jesus era disponível. Se você precisasse do mestre, vou melhorar as minhas palavras. Se você precisar do mestre, ele sempre vai estar disponível para você. Não precisa agendar. Ele é disponível para os discípulos, para você, para mim. Ele não negou nada, e nem o próprio sangue. Nada. A terceira linguagem do amor é presentes, como eu falei. Presentes. Vamos repetir? Presentes. Chapman diz que essa é a linguagem mais fácil de ser entendida. Não? Presentes. Escute o que o rei Salomão fala sobre o poder de um presente em Provérbios 18:16. Se quiser anotar para ler depois também, para ruminar um pouco em casa, Provérbios 18:16 diz assim: o presente abre o caminho para aquele que o entrega. Quer ver algum caminho aberto? Dê presente. O presente abre caminhos. Agora você já sabe o segredo e aproveite. Os políticos usam isso, esse artifício para o mal, mas você pode usar para o bem. O poder do presente. A quarta linguagem do amor é o toque físico. Vamos repetir comigo? Toque físico. Toque físico. Essa linguagem é autoexplicativa. Até os nossos bichinhos de estimação, eles entendem essa linguagem. Sim ou não? Entendem ou não entendem? Os especialistas dizem que quando a gente... Uma das vantagens de ter um cachorro é quando você alisa o cachorro, tanto você desestressa como o cachorro se desestressa também, né? Mas o curioso, mais curioso ainda, foi essa cena que eu queria colocar para vocês, mas eu vi esses dias no YouTube. Vocês podem depois digitarem no YouTube isso e vocês vão encontrar essa cena. Outro dia eu vi um lêmure, ele estava deitado de bruços na areia. Quem sabe o que é um lêmure? Levanta a mão se sabe o que é um lêmure. Ele parece um pouco com um esquilo, né? Parece o rei Julian do desenho Madagascar é um lêmure. Pronto, aí você já tem a referência. O rei Julian é um lêmure. E esse lêmure, que eu vi, é de verdade, tá? Isso não é desenho não, foi uma cena de verdade mesmo. Ele estava deitado de bruços na areia, enquanto 2 garotinhos africanos estavam coçando as costas dele. E ele lá achando aquilo o máximo. Quem é que não gosta de que coçem as costas da gente, né? Eu queria que a minha esposa coçasse minhas costas todas. Então esse lêmure aqui estava aproveitando os 2 garotinhos, eu acho que eles tinham mais ou menos 8 e 10 anos de idade. E o engraçado é que toda vez que os garotinhos paravam de fazer carinho nas costas dele, sabe o que esse lêmure safado fazia? Ele pegava o braço direito dele e fazia assim, ó.
ele pedia para que os meninos coçassem. Quem viu esse vídeo? Alguém viu esse vídeo? Jonas viu esse vídeo, então fui confirmando. E aí, eu acho que foi umas 3 ou 4 vezes, os meninos coçavam, cansavam, aí quando cansavam, ele não queria que parasse nunca, gente. Então, a linguagem aqui do carinho, do toque físico é muito importante. Não significa que é todo mundo que gosta de carinho. Se alguém, mesmo como adulto, porque às vezes a gente não descobre até a idade adulta que a gente tem alguma característica do espectro autista, ou a gente é autista, alguns adultos só descobrem, algumas pessoas só descobrem na idade adulta, por causa de alguns aspectos. Se você tem alguns aspectos dentro do chamado guarda-chuva, o toque físico é uma das coisas que você não gosta. Então, quem sabe você tem um cônjuge que é um autista, ou tem um espectro e precisa ser respeitado, identificado e respeitado. E certos toques causam mais agonia do que um senso de prazer. Então, entendendo porque é muito importante a gente descobrir a linguagem do amor do outro, tem a última linguagem aqui, que a gente vai fechando. A linguagem do amor, citada por Chapman, que é atos de serviço, ok? Atos de serviço. Escute isso agora, redobre sua atenção para escutar isso. Para a pessoa que se sente amada com atos de serviço, vou falar bem devagar para você entender, para nunca mais esquecer, porque talvez a sua relação está complicada exatamente por causa disso. Para a pessoa que só se sente amada com atos de serviço, não faz a menor diferença se você passar o dia todinho coçando as costas dela. Não faz a menor diferença se você elogiar, rasgar elogios na frente, publicamente, ou então um a um. Fazer declarações no Instagram. Você pode dar presente todo dia, também não interessa. Você vai precisar fazer, sabe o que? Eu vou dizer. Lavar prato. Lavar banheiro. Varrer casa. Cozinhar. Levar os filhos para a escola. Pagar contas, fazer compras, ajudar no trabalho da faculdade, dar carona, cuidar dela quando ela estiver doente, enfim, quebrar infinitos galhos. Aí essa pessoa vai olhar para você, se for sua esposa, vai dizer, eu casei com um homem de verdade. De verdade. Você pode não elogiar, não dar presente, mas se você fizer atos de serviço, porque para ela, essa é a linguagem do amor. A essa altura, com certeza, todo mundo já se identificou com uma ou mais linguagens. Eu posso ter mais do que uma, pastor? Eu posso ter as 5? Você pode ser totalmente necessitado assim. Você pode ser um mendigo do amor. As 5, sei lá. Falando em atos de serviço, que tal você quebrar o galho do seu familiar que está sentado do seu lado e está pedindo pela misericórdia descobrir? Ele não sabe, coitado, ele não sabia nada disso. Ou talvez ele saiba e vale a pena você relembrar, caso ele tenha esquecido, quais são as suas linguagens do amor. Se você não está sentado junto de um familiar, então você tem a oportunidade de dizer para um irmão, eu vou lhe dar aí uns 10 segundos, não começa agora não, tá? Agora não, já. Eu vou lhe dar uns 10 segundos para você, se não estiver sentado perto de um familiar, diz para o seu irmão, porque a proposta aqui de Pedro é que a gente se ame como uma família para além dos laços de sangue, a família da fé, amém? Amém. Então você diz para ele, do lado do seu cônjuge, qual é ou quais são as linguagens de amor. Vou ler as suas, tá? As suas. 10 segundos, e aí a gente volta. 10 segundos para você falar para ele ou para ela qual é ou quais são suas linguagens do amor. Pronto, lembra que não é para escrever um livro não, né? É só para dizer as suas linguagens do amor. Eu vou terminar aqui a nossa mensagem com uma ilustração do filme Hurricane, o Furacão. Acho que a gente tem um cartaz do filme, filmaço, se não assistiu, recomendo. Hurricane, Furacão. Talvez você já assistiu. Quem assistiu esse filme com Denzel Washington, Hurricane? E vale a pena assistir de novo, para quem já assistiu. Denzel Washington, ele reproduz a história real de um boxeador chamado Rubin Carter, apelidado de Furacão. No auge da carreira, nos anos 60, Rubin é acusado falsamente
por um policial racista e ele é sentenciado à prisão perpétua. Já pensou? Baseado em história real, tá? Enquanto Rubin está na prisão, um rapaz chamado Lesra, quem assistiu deve lembrar, que leu a autobiografia de Rubin, acaba ficando amigo dele. E a amizade deles vai crescendo, vai ficando cada vez mais forte. O rapaz apresenta a Rubin alguns dos amigos adultos dele. Eles ficam convencidos da inocência de Rubin e firmam um pacto de ajudar Rubin com seus dotes de detetives e como advogados amadores. Depois de 20 anos na prisão, quando Rubin completa 50 anos, ele ganha o direito a um novo julgamento, com 50 anos. Enquanto ele espera o veredito, dentro da cela, Rubin e Lesra, eles compartilham os pensamentos deles uns com o outro. E Rubin diz para Lesra assim, ele fala, a gente percorreu uma longa caminhada, hein, irmãozinho? Foi uma longa jornada que a gente percorreu junto. Lesra, confirmando, acenando com a cabeça, fica em silêncio em alguns segundos, reflexivo, e então com embrulho no estômago de ansiedade, ele quebra o silêncio e ele fala para Rubin, ele diz assim, Rubin, eu só queria que você soubesse que se isso der errado, se tudo isso der errado, se o veredito der errado, se o julgamento der errado, eu dou um jeito de tirar você daqui. Daí Rubin responde, você faria isso, não é mesmo? Você faria isso. E Lesra, ele insiste dizendo, isso mesmo que você ouviu, eu dou um jeito, mas eu tiro você daqui. Depois de um momento de silêncio entre os dois, Rubin muda de assunto e diz assim, eu e você não nos conhecemos por acaso, meu irmãozinho. Eu e você não nos conhecemos por acaso. Então Rubin silencia por um segundo e logo em seguida ele diz sem hesitar, escute isso, escute que resposta. O ódio, meu irmãozinho, me colocou na prisão, mas o amor vai me libertar. Daí Lesra responde, só para o caso, olha só, o que diz o incrédulo, o Tomé do Lesra, ele diz assim, só para o caso do amor não conseguir tirar você daqui, eu tiro. Rubin cai na risada, estica a mão para limpar uma lágrima que cai dos olhos de Lesra. Daí ele segura a mão de Lesra e ele fala as palavras que só podem sair da boca de alguém que experimentou amor fraternal, não fingido, de todo o coração, como a gente leu aqui. Segure o fôlego para escutar a resposta de Rubin, e isso não é um spoiler não, você vai querer assistir o filme mesmo assim. Olha a resposta de Rubin a Lesra, um cara que passou 20 anos na cadeia, agora com 50 anos, sem saber se o veredito é que ele vai estar livre ou se vai continuar o resto da vida na cadeia. Ele diz assim, Lesra, você já me libertou. O seu amor me libertou. Meu amado, minha amada, se você é um salvo em Jesus, você consegue plantar o amor. Não saia daqui dizendo mais que você não consegue, que o outro é tão difícil assim. Você consegue plantar o amor porque você foi purificado, você foi regenerado para amar como Ele amou. Se você é um salvo em Jesus, você consegue amar como Ele amou, porque a vida é passageira. Plante o amor, porque o amor de Jesus é um amor libertador. Esse amor que libertou você vai libertar essa pessoa por quem você torce e por quem você ama tanto. Você vai sair daqui querendo cumprir o seu trato de cobaia do amor, munido com as 5 linguagens do amor e mais ainda com a força do Espírito Santo dentro de você.